Olá, alunos do quarto ano. Eu sou a professora Giovana Rocha e nesse momento nós vamos ter aula de língua portuguesa, certo? Nós vamos dar continuidade ao último conteúdo, certo? Ainda continuando sobre ditongo, tritongo e hiato. Aqui na questão 1, pedia para você destacar no texto. Que texto é esse? Aquele texto que nós lemos que falava, que tinha as informações sobre o uso de celulares, notebooks por crianças. Então, você volta lá à página anterior e vai destacar, vai procurar no texto e escrever nesses espaços. Palavras com hiato, com ditongo e com tritongo. Tia, precisa preencher todos esses espaços? Não. Mas o ideal é que você procure o máximo, o maior número de palavras possível, tá certo? Vamos dando continuidade à próxima questão. Temos aqui, analise as palavras a seguir e pinte de verde os hiatos, de vermelho os ditongos e de azul os tritongos. Daí nós temos um grupo de palavras aqui. Relógio, se relógio for hiato, pinta de verde. Se for ditongo, pinta de vermelho. E se for tritongo, pinta de azul. Lembra aquela dica que eu sempre dou? Antes de pintar, escreve lá a letrinha, confere, porque depois que você pintar, não tem mais como consertar. Então, primeiro coloca lá, H para hiato, D para ditongo, chama a mamãe, mamãe, confere aqui, tá correto? Depois que ela der o ok, ou a mamãe ou a tia do reforço, ou a menina que está ajudando vocês, e aí vocês vão pintar, porque depois de pintar não tem mais como consertar, tá bom? Vamos continuar. Pronto, pode continuar. Pronto, nós temos aqui uma seção de olho no local. O texto Fique Atento chamou a nossa atenção para os cuidados que as crianças devem ter com o uso das telas de computadores, tablets e celulares. Então, a gente leu a quantidade de tempo que se deve ficar, que de mais ou menos em 1 hora, 2 horas, tem que parar um pouquinho. Todos aqueles cuidados que vocês já conhecem, que a gente já leu. Seu trabalho será fazer um levantamento a respeito do uso desses equipamentos em sua sala de aula. Então, como eu sempre venho dizendo, em sala de aula nós não estamos presencial. Você vai substituir isso aqui, ou liga para o coleguinha, ou manda uma mensagem, ou pergunta a alguém da sua casa, seus vizinhos. Então, você faz essa pesquisa com pessoas que você tenha o contato, certo? Ou no WhatsApp, ou no Messenger, ou da forma que você desejar. Daí você vai completar aqui mais embaixo um pouco. Vamos lá descer um pouquinho mais, certo? Ó, número de crianças que usam o celular, número de crianças que usam videogame e número de crianças que usam tablets ou computadores. Aí, de acordo com a pesquisa que você fizer, você vai anotar aqui os dados, tá certo? Se eles usam por 1 hora, por 2 horas, aí você vai anotar por 3 horas ou por mais de 3 horas. E o total, digamos que você pesquisou 5 crianças, 2 usam aqui 2 horas, vamos aqui ao 2. Pronto. Tenho 2 que usam aqui 2 horas. Aí mais 2 crianças utilizam lá por mais 3 horas. Eu somo 2 mais 2 aqui e coloco o total lá no espaço embaixo. Se eu não conseguir, tia, nenhuma delas utilizam o computador apenas por 1 hora. Então, você não preenche, vai ficar em branco. Aí, você soma a quantidade de crianças, adultos, não importa a quantidade de pessoas e coloca o total lá embaixo. Tá bom? Vamos continuar. Depois disso, escreva um parágrafo dando sugestões do que pode ser feito para evitar a exposição prolongada às telas. Então, assim, se eu estou usando há 1 hora, eu posso continuar por mais 2, 3 horas, sem dar um tempo, sem tirar a vista um pouquinho. Vários daqueles cuidados que nós tínhamos lá, além desses, que outros cuidados eu posso ter? Será que eu posso ficar à noite jogando videogame lá com tudo escuro, virar à noite, madrugada, 2 horas, 3 horas da manhã?
Claro que não. Então, quais são os cuidados? Aí vocês vão elaborar um parágrafo e vão escrever aqui sobre esses cuidados que nós devemos ter, o que as crianças devem ter com o uso exagerado de aparelhos eletrônicos, seja ele celular, notebook, tablet, tá bom? Na página 70, nós temos aquela revisão que vocês já têm costume. Sei para azul, laranja para dúvida e vermelho para não sei. Então, aqui vão ter vários assuntos sobre o capítulo, sobre toda essa unidade que nós estudamos. Vamos dar exemplo aqui do primeiro. Compreender características, semelhanças e particularidades dos textos de divulgação científica e verbete de enciclopédia. Tia, eu não aprendi muito bem o que é verbete de enciclopédia, eu tenho dúvida. Você vai pintar de que cor? Laranja. Tia, eu aprendi, pinta de azul. E eu não aprendi, não consegui assimilar, vai pintar de vermelho. Isso aqui vai servir como base para você ter ideia. Não, isso aqui eu aprendi bem. Não, isso aqui eu preciso estudar mais. Quando a tia Giovana pegar esse livro, pegar o módulo, eu vou dar um visto, a gente vai rever o que vocês têm dificuldade, certo? E aí a gente volta nesse assunto. Nós encerramos português aqui, né, com essa atividade no livro. Porém, eu tenho 2 folhas que ficou lá nas fichas de atividade como revisão. E, conforme nós combinamos no grupo, eu estou colocando essas folhas para casa, para que vocês façam hoje, certo? Então, a gente vai rever preposição. Tia Giovana, onde é que eu posso encontrar preposições? Lá no nosso livro. Lá tem todo o assunto. Se vocês tiverem dúvida da página, me pergunta, tia, qual página eu encontro? Aí eu vou explicar para que vocês façam a atividade, certo? Você vai circular as preposições. Filho, preciso falar com você sobre um assunto sério. Digamos que filho fosse preposição. Você iria circular. E onde que você vai saber quais são as preposições? Lá no seu livro. Frase B. Ele tem que passar no restaurante. C. Ele está entre amigos. D. Mauro vai colocar açúcar até que esteja bem adoçado. E E. Hoje Gustavo foi para São Paulo. Questão 2. Você vai usar essas preposições, ó, entre, de, com, em, sobre, desde, por e perante, para completar essas frases. Lê as frases e completa com essas preposições. Pronto, página 22. Observar as frases, de acordo com o contexto, inserir as preposições adequadas. Em seguida, reescreva as frases. Chegou, tracinho, carro. Você vai ver qual a preposição adequada para completar. Morava, tracinho, um local deserto. Será que eu posso colocar assim, morava, céu, um local deserto? Não, a gente tem que dar sentido. Morava, tracinho, um local deserto. Você vai ver o que completa melhor. Frase C. Morreu, tracinho, desgosto. E na D, conversamos, tracinho, cinema. E, o navio veio, tracinho, Santos. E na F, a praça foi enfeitada, tracinho, a festa. Completa e copia. Lembra, utiliza letra maiúscula no início das frases. Temos mais uma folha, certo? 23 e 24. Continuando o assunto, preposição, que essas 2 folhas, elas ficaram naquele período que a gente entrou, né, teve que paralisar. E aí, para não ficar sem fazer, a gente combinou que vai fazer essas folhas aqui, tá bom? Vamos lá. Temos as preposições de, para, na, contra, pela, sem, até, entre e sob. Você vai observar as frases e vai completar, certo? Reescrever a frase substituindo cada imagem por uma palavra. Vamos lá, ver aqui o que nós temos na A. As tracinhos brincam, tracinho, anoitecer. Aqui você escreve o nome da figura e aqui completa com a preposição. Mesma coisa na B, na C. E aí vamos à página 24. Continua, ó.
Imagem, preposição. Imagem, preposição. Olha aí que delícia. Quem não queria tomar sorvete uma hora dessa? Imagem, preposição, certo? E concluímos aqui a página 24. Então, essas atividades vocês vão resolver em casa. Qualquer dúvida, sinaliza lá no grupo de WhatsApp. Qualquer dúvida mesmo. Tia, não entendi isso aqui. Onde que eu encontro? Que eu ajudo. Próxima aula, mesmo que a gente vá começar um novo livro, mas eu vou voltar a essa atividade para fazer a correção, para que não fique nenhuma dúvida, tá certo? Então, conto com vocês e até a próxima aula.